Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão diária do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muito bom coração que todos nós estamos aqui neste momento. Estamos aqui com o mesmo propósito de acolher uma mensagem de esperança, um ensino para a nossa alma. Estamos aqui cuidando do nosso espírito. Então sejam todos muito bem-vindos e que a nossa reflexão de hoje possa ser muito proveitosa para todos nós. Bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, antes da nossa reflexão, para tranquilizar um pouco os nossos pensamentos e também para convidar a Jesus para estar presente aqui conosco. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até a Deus, nosso Pai, e rogar que Jesus se faça presente aqui conosco neste momento de reflexão, acalmando a nossa alma, concedendo a cada um de nós a luz da inspiração de que precisamos e que Jesus nos guie e também nos fortaleça hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós iremos conversar e refletir aqui sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se encontra no capítulo 27, no item 22 deste capítulo, que é a passagem Maneira de Orar. Eu gostaria aqui de compartilhar conosco um trecho desta passagem e para a gente ir juntos refletindo e conversando sobre cada parte dela. Porque a mensagem de hoje, que a gente trouxe aqui esse recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem que o nosso coração precisa acolher. É uma mensagem de esclarecimento, mas também é uma mensagem que nos convida a analisar um pouco mais como estamos elevando o nosso coração. Então, eu gostaria de iniciar aqui esse trechinho que todos nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22. É nos dito: a vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Ou seja, aqui nesse início já desse trecho que nós separamos, é nos dito que a prece, ela tem o propósito também de ser como um pedido de graças daquilo que nós necessitamos. Mas vejamos que tenham um adendo aqui depois dessa frase. Mas de que necessitais em realidade? E será que nós sabemos do que nossa alma, do que nosso espírito precisa em realidade? Ou será que às vezes a gente só acha que precisa de certas coisas, mas que são coisas que não vão ser proveitosas para a nossa jornada? Então vejamos que a prece, ela tem que buscar essa comunhão com Deus, e quando ela for para solicitar um pedido, que a gente medite um pouco sobre aquilo do que a gente verdadeiramente está precisando em nossa alma. E aí a mensagem continua para nós. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê somente alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E esse trecho aqui que dá continuidade à primeira frase é realmente. Ele pontua para nós o seguinte: do que adianta a gente pedir que abrevie uma prova nossa, achando que isso vai nos trazer felicidade no futuro? Sendo que as provas, os momentos difíceis, a gente precisa enfrentar eles. A gente precisa passar por eles para crescer moralmente.
Então, se a gente solicita que as provas sejam retiradas, que as dificuldades desapareçam da nossa vida, estamos, por outras palavras, pedindo para ficar estagnados moralmente. Então vejamos que, ao invés de pedirmos para que retire as provas, para que não tenhamos dificuldades nas expiações, vamos pedir para que, se essas dificuldades vierem, que tenhamos força para enfrentar. Olha só, aqui nos fala que a gente possa rogar paciência, resignação e fé para passar por essas provas. E não pedir que Deus as tire, mas pedir aquela força moral que o nosso espírito precisa para vencer essas dificuldades. Olha que mensagem mais preciosa, porque aqui tem tanto ensino para nós, porque vale a gente parar um pouquinho em cada parte dessa mensagem e conversar sobre ela. Ainda nesse trecho, vejamos que ele nos convida a rogar pelos bens mais preciosos da vida. E ele coloca os bens mais preciosos como paciência, a resignação e a fé. Às vezes a gente acha que as nossas necessidades são as alegrias e as riquezas na matéria. E não. A verdadeira necessidade que a gente precisa para estar aqui enfrentando a nossa jornada é a paciência, a resignação e a fé. Esses são os bens mais preciosos para a nossa alma. E eu vou continuar aqui a mensagem que vem e pontua. Não digais como fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos tem pedido a Deus? Ou seja, ele traz aqui para nós o seguinte, que muitos corações por vezes falam assim, não vale a pena orar não, Deus não ouve o que eu estou pedindo. E aí ele complementa, mas o que na maioria das vezes tem pedido a Deus? Porque Deus concede a todos os teus filhos aquilo que a gente precisa. Então ele faz esse questionamento para nós. O que temos pedido a Deus? E aí eu vou retornar aqui a essa frase que ele destaca que muitas vezes é compartilhada ainda na atualidade. Não vale a pena orar porque Deus não atende. Então vejamos que falta-nos muita paciência, falta-nos muita humildade ainda, porque por vezes a gente faz uma prece solicitando algo que seja material ou algo moral para a nossa jornada, e a gente não tem a paciência nem a humildade de aguardar. A gente quer que seja rápido, para ontem, como se fôssemos criaturas exigindo do Criador algo, exigindo que o nosso pedido seja atendido de imediato, que aquilo seja resolvido rápido. Então, por vezes a gente afirma, não vale orar porque Deus não atende, porque falta-nos paciência em aguardar, falta-nos humildade para enxergar que é a vontade de Deus que é feita. A gente solicita de coração aberto, mas é o Pai que vai analisar se aquele pedido é proveitoso para aquele momento da nossa vida. E muitas vezes, se esse pedido ele não é atendido da forma como a gente solicitou, podemos ter certeza que Deus ele vai abrindo outras portas para nós, mostrando novos caminhos. Ou senão, ele está pedindo para que a gente aguarde um pouquinho, porque naquele momento não vai ser proveitoso para nós. Porque às vezes no futuro tem algo melhor, algo mais proveitoso para a nossa alma nos esperando. Então cabe-nos sempre ter paciência e ter humildade, e jamais ter a prepotência de exigir algo de Deus. Bom, vou continuar aqui lendo o penúltimo trecho que a gente destacou dessa mensagem. Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucos fazem isso. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. E ele diz: insensatos, ingratos.
Ele realmente nos chama aqui nesse momento por essa mensagem como filhos insensatos e filhos ingratos que somos, ao afirmar que Deus não se preocupa conosco. E quanto a isso, vale abrirmos um parênteses aqui na nossa reflexão e compartilhar que nada de errado, meus irmãos, em solicitar a Deus, nosso Pai, nossas coisinhas materiais que desejamos. Nada de errado com isso, mas temos que ter consciência de que sempre é feita a vontade de Deus, temos que ter paciência, humildade no nosso pedido e o coração aberto para ter calma em aguardar o tempo do nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor para cada filho. Então, nada de errado com isso. Mas aqui está dizendo assim: será que estamos lembrando de fazer os pedidos de melhoria moral, que talvez seja o mais importante para a nossa vida? A paciência, a resignação e a fé? E olha só que interessante, porque no final aqui ele coloca assim: que muitas vezes quando a gente se preocupa em pedir só coisas materiais e essas coisas não chegam para nós no tempo que a gente queria, porque somos ainda muito egoístas e muito orgulhosos, por vezes a gente diz uma frase muito ingrata, que é: Deus não se ocupa conosco, Deus não se lembra de nós. E essa frase ela corta o coração, porque Deus ele ora por todos os filhos. Só que às vezes a gente não tem a paciência para compreender o tempo de Deus. E bom, eu vou ler aqui o último trecho para nós, já encerrando. Ele nos diz que se a gente descesse ao fundo na nossa consciência, quase sempre a gente se depararia em nós mesmos com o ponto de partida dos males que a gente tanto se queixa. E ele nos diz: pede, pois, antes de tudo, que possamos melhorar e vereis que uma torrente de graças e de consolação se derramará sobre nós. Então vejamos que muitas vezes, aqui unindo, né, a mensagem de cima, muitas vezes a gente vê tantas injustiças, tanta miséria, tantas coisas que cortam o coração acontecerem no mundo, e olhando essa situação a gente acha que Deus não está cuidando de nós. Mas aí ele vem e nos diz: olha, se a gente descesse no fundo da nossa consciência, encontraria muitas das vezes, a causa do mal que a gente tanto se queixa. Então, que a gente tem que começar melhorando a nós. Para o mundo ser um lugar melhor, a gente precisa se melhorar também. Precisa começar pelo nosso coração. Não tem como a gente cobrar que o mundo seja, que a terra seja um lugar melhor, se a gente não se torna melhor a cada dia. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí, ele encerra nos dizendo essa mensagem. Antes de tudo, vamos pedir a nossa melhoria moral. E Deus jamais nega oportunidade de melhoria moral para nenhum filho, porque ele aqui fala, ele desce uma torrente de graças e de consolação que derrama em nosso coração. E isso é muito lindo. Sempre quando a gente passa por uma dificuldade, por uma prova, por um momento difícil, a gente roga do fundo do coração força, paciência, coragem para enfrentar. Deus não desampara. Ele nos envia a força que está faltando para a gente encarar aquela prova. E nós temos essa grande bênção derramada em nosso coração. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa mensagem tão bela, tão forte, essa mensagem tão necessária para o nosso coração que o Evangelho traz hoje, toca realmente a nossa alma. Então, nós convidamos a todos para encerrarmos aqui o nosso Evangelho, ficarmos com essa reflexão no nosso coração, que cada um aqui hoje possa levar aquele pedacinho que mais lhe tocou a alma, meditar sobre isso ao longo do dia, pensar um pouquinho mais o que essa reflexão pode nos conceder de ensinamento e de luz para a nossa vida. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema, explicado cada parte aqui, e eu convido a todos os irmãos para encerrarmos hoje, estarmos aqui amanhã, 7h30, para mais uma reflexão diária, e vou convidar para a gente ficar com Jesus e nos lembrar que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e nos acompanham. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Que assim seja.